Porque as leituras, a liturgia, essas leituras aqui não foram pensadas pelos bispos agora, não. Isso aqui já vem lá da igreja primitiva, essas posições das leituras e tudo mais. Eu penso que nós, padres ainda, diáconos, nós não entendemos ainda o que a nossa igreja primitiva pensou para a gente, porque já foi pensado para nós irmos nos evangelizando em cada missa que participando, já ir nos catequizando em cada missa que participando. Então nós vamos agora, domingo retrasado, Jesus escolheu 12 apóstolos, vocês se lembram? Ele escolheu 12 apóstolos, chamou esses 12 apóstolos e os enviou 2 a 2. Desses 12, Jesus escolheu 3. Quem são os 3? De novo? Isso é bíblico. Esses 3, Pedro, Tiago e João, eram aqueles que Jesus, no momento mais íntimo, os chamava para estar com ele. Na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no Monte Tabor, e depois, na última hora, no Getsemane, Pedro, Tiago, João, venham comigo. São esses 3. Desses 3, ele escolheu um. Quem? Não estou escutando. Quem? Pedro. Foi Pedro que lhe mudou o nome. De Simão passou a chamar Pedro. Tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Capítulo 5 de Lucas narra com detalhes o chamado de Pedro. Depois que Jesus morre e ressuscita, quem vai assumir é Pedro. Até o capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, é Pedro que decide. Quem é o sucessor de Pedro hoje? O Papa Francisco. Então nós temos uma linhagem aí de 260 e tantos papas, até chegar aqui ao Papa Francisco. Então os enviou, e o primeiro poder que Jesus deu para esses 12 foi de expulsar espíritos maus. Deu poderes enormes. E nós vimos naquele terceiro domingo, nesse antepenúltimo domingo, nós vimos que esse poder dado aos apóstolos foi dado para você e para mim. Você não sabe o poder que você tem em nome do Senhor Jesus. Eu andei falando alguns exemplos de um trabalho bonito que está acontecendo com o Terço Livramento, em nome do Senhor Jesus, aqui na paróquia de Tamboara e em outras paróquias. Domingo passado, o que aconteceu? Os apóstolos voltaram e se reuniram com Jesus para contar tudo para Jesus. E chegamos a uma conclusão aqui. O nosso ponto de chegada, quem é? O nosso ponto de chegada, quem é? Jesus. O nosso ponto de partida, quem é? Jesus. Jesus é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Nós viemos de Deus, esse mundo aqui é passageiro, nós somos estrangeiros nesse mundo, e segundo a Sagrada Escritura, nós vamos voltar para Deus. Então, nós voltamos aqui, na Santa Missa, para ter esse encontro com Jesus. E a igreja, porque Marcos, esse ano é o ano do Evangelho de Marcos, seu xará. Nós vamos pegar o Evangelho de Marcos, nós vamos até novembro. Só que a igreja colocou o Evangelho de João hoje. Né? Quem é que está, o professor Osmar, quem está hoje no telão? Viu? Coloca no Evangelho de João. E
a igreja deu, obrigado, desculpa não saber seu nome, tá bom? Hoje são os jovens, lá, isto, João capítulo 6, versículo 1 a 15, viu, faz favor, sobe um pouquinho mais, só para mostrar, João capítulo 6, versículo 15, isto, o evangelho, não tem problema, isto, olha, só que esse evangelho é longo, esse evangelho é extenso, esse evangelho vai falar da Eucaristia. Esse evangelho aqui vai falar da Santa Missa. Mas a igreja colocou o evangelho de João, depois nós vamos voltar para o evangelho de Marcos. E vamos até novembro com o evangelho de Marcos. O evangelista João, ele tem uma maneira diferente de ver Jesus. Ele olha Jesus de uma maneira diferente. Ele diz aqui, agora pode vir para isso, pode vir. Ele diz aqui no versículo 2, ele diz no versículo 2 que uma grande multidão seguia Jesus, que via os sinais que ele operava a favor dos doentes, né? No versículo 2. Então, só que João, ele vai pegar 7 sinais. De todos os sinais que Jesus realizou, que são os milagres, ele vai pegar apenas 7 sinais. O primeiro milagre que ele vai pegar é o capítulo 2, que foi o pedido da mãe. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou o quê? Água em vinho. Esse foi o primeiro milagre. E ele vai trabalhar um aspecto de Jesus. Aí depois, no capítulo 4, ele vai curar o filho de um funcionário do rei à distância. Ele vai curar um filho. No capítulo 5, Jesus vai curar, terceiro sinal, um paralítico de nascença. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. O quinto sinal, no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. Depois, o sexto sinal, que é no capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. E no capítulo 11, o último sinal, Jesus vai gritar: Lázaro, sai para fora! E Jesus vai dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Em cada sinal que ele vai colocando de Jesus, ele vai mostrando um aspecto de Jesus. Agora eu quero perguntar para vocês, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Qual é o sinal? O que ele vai mostrar aqui na multiplicação dos pães? O que ele vai revelar de Jesus? Porque ele vai falar do pão. Ele vai falar do pão. Agora, quem é o pão? Quem é o pão? Quem é o pão descido do céu? Quem é o pão descido do céu? Jesus. Eles vão questionar Jesus. Não! Os nossos pais lá no deserto comeram maná. Jesus, seus pais comeram maná, mas morreram. Eu sou o pão descido do céu. Quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. O pessoal começa a ir embora. O quê? A carne dele? Ninguém entendia o que Jesus estava falando. A carne, ele vai dar a carne dele, o sangue dele. Eles não estavam entendendo. Inclusive, esse fato aconteceu, olha, perto da Páscoa, versículo 4, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quer dizer, foi a penúltima Páscoa que Jesus participou. A outra Páscoa, Jesus vai dizer para os discípulos, para os apóstolos: eu quero comer essa Páscoa com vocês. Aí eles se reúnem naquela quinta-feira santa, vai celebrar a Páscoa com eles naquela quinta-feira santa. Mas ali, o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar o pão, e vai entregar o pão e vai dizer: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Naquela quinta-feira santa, ele vai junto com os apóstolos, ele vai pegar o vinho,
e vai entregar para os seus apóstolos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é dado por vós. Eles não entendiam nada, os apóstolos, eles não estavam compreendendo nada, e Jesus veio preparando, falando tudo isso. E domingo passado eu falava que nós viemos aqui para comungar Jesus, a sua carne e seu sangue, mas nós estamos celebrando a sua ressurreição. Nós estamos celebrando a sua ressurreição. Mas não estamos celebrando só a ressurreição de Jesus, nós estamos celebrando a nossa ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição também. E aqui eu quero chamar para 2 pontos que aconteceram. Jesus, vendo a multidão, continuando então, pode passar para frente um pouquinho. Jesus, vendo a multidão, fez uma pergunta para Filipe, que é o capítulo, versículo 6. Mas disse isso para pô-lo à prova: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Versículo 7. Aí Filipe respondeu no versículo 7, ele respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 moedas de prata. Quer dizer, um trabalhador, a diária de um trabalhador, alguém que trabalhava um dia todo, ele recebia 1 moeda de prata. Quer dizer, mesmo trabalhando 200 dias, não daria para comprar, não daria para comprar um pedaço de pão a cada um. Então, o problema do Filipe é o dinheiro. Onde nós vamos arrumar dinheiro para comprar pão? Mas não era o dinheiro. O problema não é o dinheiro. Era acreditar em Jesus. Quantas vezes aqui vocês vai fazer alguma coisa na casa, e se fosse esperar o dinheiro, puxa vida, hoje está pronto. Quantos de vocês que fizeram tantos projetos, realizaram o projeto, que se tivesse que esperar o dinheiro, não teria feito nunca? Não, vamos começar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos atrás, e de repente, realizou. Então, é diante de Jesus. Então, o problema do Filipe é o dinheiro. Onde nós vamos arrumar o dinheiro? Eu participei da construção de várias igrejas em Apucarana, especialmente. Se nós fôssemos esperar o dinheiro para começar uma igreja, aquelas comunidades estariam sem igreja até hoje. Né? Aí depois vem uma outra questão, vem uma outra situação. Aí chega um dos discípulos, que é o versículo 8, um dos discípulos, versículo 8, ele vai chegar para Jesus, versículo 8, viu? Vai chegar para Jesus, versículo 8, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada, pães de cevada são os pães dos pobres, e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mas esses apóstolos não sabiam que Jesus estava ali com eles. Esses apóstolos não sabiam. E Jesus então faz todo mundo sentar e realiza assim a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Eu gostaria de colocar e terminando dizendo o seguinte: nós temos que acreditar em Jesus. Nós temos que ter fé em Jesus. Vocês se lembram quando Jesus apareceu, depois de ressuscitado, no capítulo 20 de João, apareceu aos apóstolos, aí foi embora, faltava um deles, o Tomé. Aí disseram para o Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé disse: se eu não vir as marcas da mão dele, se eu não colocar minhas mãos na marca da mão dele, no lado dele, não acreditarei. Passado 8 dias, mesmo capítulo 20, Jesus apareceu no meio deles, e Tomé estava com eles, e foi direto a Tomé.
Tomé, toque aqui. Fantasma não tem osso, fantasma não tem carne, toca aqui. O que foi que o Tomé falou? Meu Senhor, meu Deus. Aí Jesus disse, Tomé, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Nós estamos aqui porque acreditamos. Nós estamos aqui porque temos fé. Porque temos fé. Por isso que nós estamos aqui. Acreditamos em Jesus. É isso que Ele quer de nós. Que nós acreditemos. Eu estava vindo quinta-feira de quinta-feira para cá, para o nosso conselho paroquial, e alguém me pediu para eu ir ouvindo um vídeo. Esse vídeo contava um caso de um rapaz que estava nos Estados Unidos. E ligaram para ele dizendo que a mãe dele só tinha 4 a 5 meses de vida. O câncer já tinha tomado todo o corpo dela, e ela só tinha de 4 a 5 meses de vida. O padre Pedrinho, escute essa aqui. Porque aqui em Santa Fé acontecem muitos casos de cura, de milagre, coisas bonitas. E essa pessoa, por causa disso, pediu para eu escutar esse vídeo. Então esse rapaz saiu dos Estados Unidos, foi lá, aí o médico falou, olha, a sua mãe não tem mais chance de vida. Ela só tem 4 a 5 meses. O senhor está dizendo isso. Mas Jesus não disse isso ainda. Eu acredito em Jesus. Então, depois o rapaz concluiu, a minha mãe está aí com 90 e tantos anos, vaidosa, usando aqueles vestidos com lacinho e conta, para mostrar que ela está nova, tudo, está aí bonita, e não está morta, está feliz. Então, acreditar em Jesus. Eu não gosto muito de falar de mim. Eu tive meningocoencefalite, em 1982. Foi bem no dia 6 de junho. Caí em estado de coma. Fiquei 52 dias em estado de coma. E meus pais foram levados até Novo Hamburgo para me ver morrer. O Dom Luizinho era o nosso vigário capitular da diocese. Ele que o bispo tinha se transferido, Dom Romeu, ele assumiu a diocese, o Dom Luizinho. Então, eu estava lá em estado de coma, meus pais foram lá para me ver antes de morrer. E meu pai chegou para um bispo, Dom Sinésio Bom. Dom Sinésio é bom tanto quanto o sobrenome dele que é bom. Ele é um alemão, B-O-N-N, bom. E falou assim, Dom Sinésio, os médicos já não deram mais chance de vida para o meu filho. Existe uma maneira de eu trocar de lugar com meu filho? Eu morrer, meu filho ficar vivo? Aí o Dom Sinésio fez uma pergunta para o meu pai, senhor Nair, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 5 filhos. O senhor acha que é justo o senhor trocar a sua vida por um filho? E os outros 4? O senhor tem mais 4 filhos. Não é justo o senhor querer trocar a vida por um filho. O senhor tem 4 filhos. Fez isso para ele. Mas os médicos disseram que ele não tem mais chance. Inclusive tinham comprado um caixão para mim. O médico disseram que não tem chance nenhuma. Os médicos disseram que o seu filho não tem chance mais de vida. Mas Deus não deu a última palavra. E hoje estou aqui com vocês. Estou celebrando a missa aqui, né? As sequelas é que eu piorei um pouquinho mais. Se eu era tonto, fiquei mais tonto, né? Se eu era bobo, fiquei mais bobo, né? Mas estou aqui, né? Estou aqui com vocês. Mas eu quero concluir o seguinte: nosso ponto de chegada é Jesus e o nosso ponto de partida é Jesus. O que Ele quer de você e de mim? Que acreditemos nele, que tenhamos fé nele. Aí a multiplicação acontece, aí o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.